E aí, pessoal, vocês que passaram pela primeira parte ali da introdução e entenderam o meu contexto ali com mídia programática, chegou a hora da gente começar de fato a aula número 1 do nosso curso do Google Ad Manager do básico avançado. E na primeira aula desse curso, eu vou trazer para você um pouco da história do Google Ad Manager, como que surgiu essa plataforma que é muito importante para as operações de mídia programática no mundo inteiro. O Google Ad Manager, ele não foi uma plataforma, primeiramente, criada pelo Google. Para eu falar sobre o GAN, para eu falar sobre o Google Ad Manager, é importante eu dar um contexto para vocês de uma outra empresa que chama DoubleClick. O que é a DoubleClick? A DoubleClick ela é uma empresa que nasceu nativamente como uma empresa de publicidade digital, e ela foi fundada como uma empresa chamada de ASP, uma empresa de Application Service Providers, que é conhecida como empresa de veiculação de anúncios na internet, principalmente relacionado a banner ads. Então, a DoubleClick ela foi fundada e foi seguindo o seu caminho como empresa até que chega em fevereiro de 1998, durante a bolha das .coms, quem acompanhou esse processo na Nasdaq lá nos Estados Unidos, teve um crescimento muito vertiginoso sobre essa parcela do mercado, Então, aproveitando esse boom das .coms, da bolha das .com, a DoubleClick, ela entendeu que faria sentido, ela abrir uma oferta pública para poder entrar na Bolsa de Tecnologia de Nova York, a Nasdaq, Então, através de um IPO, ela abriu o capital e no seu primeiro dia as ações subiram 75%, para você ver o potencial que a empresa tinha ao longo desse tempo. Dando prosseguimento então à história, em 1999, em julho de 1999, a DoubleClick ela adquiriu uma empresa chamada NetGravity. Essa empresa ela era um ad server, E o DoubleClick, de maneira estratégica, renomeou essa empresa como Dart Enterprise. Isso vai fazer mais sentido para vocês no futuro. Mas o Dart Enterprise era uma família de produtos diferentes ali, incluía ali o DoubleClick for Publishers, que viria a ser o Google Ad Manager no futuro, o DFA, que é o DoubleClick for Advertisers, o DS, que era o Dart Search, o Motif, que era um produto específico para Rich Media, para o tipo de formato Rich Media, e a DA Enterprise, que era todo esse ecossistema, e o DoubleClick Advertise Ad Exchange, que hoje vocês conhecem como Ad Exchange, que servia tanto o lado do publisher, quanto o lado do advertiser também. Depois da aquisição da NetGravity, a DoubleClick começou a expandir as suas operações, mas em 2002 ela levou um grande baque. Ela começou a sofrer algumas ações judiciais relacionadas à invasão da privacidade dos usuários. Essa investigação ela começou em meados de 1999, foi para os anos 2000, mas em 2001 ela foi concluída e declarou que não existia nenhuma evidência que a DoubleClick ela abusava da invasão de privacidade dos seus usuários. Ou seja, ela nem usou, nem divulgou essas informações de identificação pessoal dos usuários da internet. Então a DoubleClick ela entrou em um acordo a partir dessas ações judiciais e ela foi obrigada a fazer alguns pontos para deixar mais claro sobre o uso das informações da publicidade na internet. Quais foram esses pontos? Primeiro, ela explicou melhor como funcionava a sua política de privacidade em uma linguagem mais fácil, onde o usuário da internet comum conseguiria ler e entender quais dados que são coletados e compartilhados para que o melhor anúncio chegasse para o melhor usuário. Perfeito? Então ela conseguiu criar essa linguagem de política de uma maneira fácil e todo mundo conseguiria entender também de uma maneira muito simplificada como que esses dados eram manipulados. E por conta própria também, a DoubleClick ela conduziu uma estratégia de informação pública, com mais de 300 milhões de anúncios impressos através de banners nos sites para poder convidar esses usuários para entrar nas políticas, e entender melhor e aprender melhor como esses dados eram coletados, como esses dados eram tratados, como esses dados eram compartilhados. Inclusive, ele
entender como proteger melhor a privacidade dele na internet. Então foi um processo de educação do mercado que a DoubleClick fez em função dessas ações judiciais. E por fim, ela começou a instituir procedimentos de eliminação de dados, então, ou seja, os usuários que não quisessem certos dados compartilhados ali, ele podia eliminar os dados que já fossem coletados e dar a opção do usuário compartilhar dados para fins de publicidade digital. E o que seria isso? O usuário ele entra no site e ele aceita, ele dá o opt-in, né? Ele aceita algumas informações ou compartilhamento de dados. E dentre outras iniciativas que a DoubleClick também começou a fazer em função dessas ações judiciais, tá? Então, dando prosseguimento ainda para a história, em 2004, a DoubleClick, visando uma expansão de mercado, né, ela fez a aquisição, né, ela adquiriu uma empresa chamada Performix. Essa empresa ela oferecia marketing de afiliados, né, otimização para motores de busca, né, SEO e outros produtos de marketing digital focado em mecanismo de busca. Então, a partir dessa aquisição, a DoubleClick ela renomeou essa empresa, né? E ela integrou essa empresa Performix dentro do sistema Dart, né? Do Dart Enterprises que a gente tinha falado anteriormente. Então, a Performix ela foi renomeada como o Dart Search, que a gente comentou. Então, a DoubleClick Advertising Exchange, né, que vocês hoje conhecem como Ad Exchange ou Authorized Buyers, ela conectou compradores de mídia e os publishers em um sistema parecido como funciona a Bolsa de Valores hoje. Então, ela revolucionou o mercado de publicidade digital, criando um sistema muito parecido como é a Bolsa de Valores, que é um sistema de leilão. Na época, né, era conhecido como sistema de leilão, onde cada advertiser, cada anunciante, ele poderia brigar pelo inventário publicitário dentro de um sistema de leilão. E, obviamente, esse sistema de leilão ele foi expandindo e ele foi sendo otimizado até chegar aos dias de hoje. Beleza, eu falei sobre 2004, né, a criação da Ad Exchange, de fato, e a aquisição da Performix. Em 2005, em um movimento muito ousado de uma empresa de private equity de São Francisco, conhecido como Hellman & Friedman, eles adquiriram a DoubleClick, o controle de 70% da empresa, por 1,1 bilhões de dólares em dinheiro. Então, eles pagaram a DoubleClick, assumiram 70% do controle da empresa. Tinha outras empresas também como parte controladora, mas a DoubleClick ela foi vendida para esse fundo de private equity, conhecido como Hellman & Friedman. Então, em 2005, ela foi vendida para Hellman & Friedman e 2 anos depois, em 13 de abril de 2007, o Google, em negociações com essa empresa de private equity, concordou em fazer a aquisição completa da DoubleClick por um valor de 3,1 bilhões de dólares, né, em dinheiro. Então pagou completamente esse dinheiro para a empresa, né, e apesar dessas negociações terem sido negociadas ali em 13 de abril de 2007, a FTC, que é como se fosse a CVM aqui no Brasil, né, a empresa que regula as transações entre empresas no mercado, que vão entender se aquilo ali vai virar um monopólio ou não, e ela aprova, né, o CAD do Brasil também faz isso, ela aprovou a compra do DoubleClick pelo Google dos proprietários desse fundo de private equity chamado Hellman & Friedman, né? E tinha outro grupo também de private equity chamado GMI Equity, que era da Europa. Então acabou que esse processo de aprovação da compra da empresa também tiveram que passar por empresas reguladoras da União Europeia. Por fim, finalmente, mais de 1 ano de negociações e aprovações dentro dessas empresas reguladoras, o Google conseguiu concluir a compra da DoubleClick no dia 11 de março de 2008, onde foi aprovada de fato por essas agências reguladoras da União Europeia. Então, quando o Google consegue tomar o controle de fato da operação da DoubleClick e entender como que esse sistema funcionava, porque era um conglomerado de empresas, o Google ele toma a ação de vender a Performix, aquela empresa que a gente tinha comentado anteriormente, que a DoubleClick tinha adquirido, né? E ele vendeu essa empresa para uma empresa de publicidade digital dos Estados Unidos chamada Publicis. Isso é um fato importante depois que vocês vão entender. Em 2010, já quase ali para o final dessa história, né,
O Google, ele inicia um processo de aquisição e finaliza a aquisição de uma empresa que chama Invite Media, né, que é uma plataforma de demanda de publicidade que mais tarde ela renomeou o nome dessa plataforma para DoubleClick Bid Manager. Então, até 2010, o nome DoubleClick ele ainda era utilizado ali pelo Google para operar essas plataformas. Então, dando esse contexto todo, para ficar mais fácil vocês entenderem de todo o ecossistema que foi adquirido ali pelo Google através do DoubleClick, o Google iniciou o processo de rebranding desses produtos e esses produtos foram virando novos produtos do Google, mas que já haviam sido desenvolvidos por outra empresa, como é o caso da DoubleClick. Então, para vocês fazerem um paralelo e ficar mais fácil de entender, o DoubleClick Bid Manager ele se tornou o que a gente conhece hoje como a plataforma Display e Vídeo 360 ou DV360, que era a plataforma de demanda que o Google fez a aquisição da Invite Media. O DoubleClick Search, que foi a aquisição de uma outra empresa também pela DoubleClick, ele se tornou o que a gente conhece hoje como o Search Ads 360. E por fim, não menos importante, o DoubleClick for Publisher, ele se tornou ali o produto Google Ad Manager 360. Curtiu a história do Google Ad Manager? Então, com esse contexto, a gente consegue dar prosseguimento para as nossas aulas e, de fato, chegar à plataforma para entender como que funciona o Google Ad Manager, para quem que ele é indicado. Então, nos vemos na próxima aula.